Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Torcida protesta pedindo intervenção judicial. E Diniz observa time com Memphis e define Carrillo como titular. Apesar de teste, holandês deve iniciar o jogo contra o Rosário Central no banco de reservas. Vamos acompanhar aí as últimas informações. De agora é com Marcelo Bazégio, que chega aqui, chega mais, Marcelo Bazégio, para trazer para o Gazeta Esportiva o protesto das torcidas organizadas do clube. Qual que é o motivo da manifestação? Vamos lá, Michele. Centenas de torcedores compareceram em frente ao Ministério Público de São Paulo nesta segunda-feira para pedir intervenção judicial no clube. O que acontece? Os torcedores estão bastante insatisfeitos com as polêmicas, as disputas pelo poder interno no clube e também por causa da dívida que já supera os 2 bilhões de reais. Então eles acreditam que é necessário um agente externo para assumir a gestão do Corinthians e colocar ordem na casa. E vale lembrar que todas as torcidas organizadas do Corinthians estão unidas por esse propósito e não será apenas este protesto que vai acontecer nesta semana. Amanhã, nas arquibancadas da Neoquímica Arena, também vai acontecer um protesto em relação à intervenção judicial e à atual gestão do Corinthians. E no sábado, um protesto contra a diretoria está marcado para o Parque São Jorge, de onde nós falamos. E a gente separou algumas imagens de como foi a manifestação de hoje em frente ao Ministério Público. Vamos conferir. Tá, e a gente falou segunda-feira, mas claro, é quarta-feira, foi apenas um erro de data. Agora, informações importantes para o torcedor corintiano. Caso o Ministério Público entenda que é preciso uma intervenção judicial, a intervenção judicial não está garantida. Caberá ao judiciário entender que realmente é preciso uma intervenção judicial no Corinthians ou não. Outro ponto importante, tem eleição presidencial marcada para este ano. E o processo de intervenção judicial, caso se confirme, é um processo demorado e que poderia encavalar, inclusive, com a escolha do novo presidente. Então, a situação não é tão simples assim e a intervenção judicial, caso aconteça, pode ainda dar muita dor de cabeça para o clube nos próximos meses. Michele. O Corinthians não tem um dia de paz, não é mesmo? É um dia o Memphis que renova, outro dia não renova. Aí é uma dívida que vence, aí vem um transfer ban. Agora a torcida protesta pedindo uma intervenção judicial no clube. Fala, Salazar. A intervenção nada mais é do que o torcedor desesperado, porque a torcida do Corinthians está ciente dos riscos que envolvem uma intervenção judicial. Teve clube que foi parar na 4ª divisão até se reestruturar. É muito grave. Só que o torcedor corintiano, ele parece assim, cansado, desesperado, sem nenhuma esperança de que há uma solução dentro do Parque São Jorge e busca essa intervenção para tentar colocar o Corinthians nos trilhos. É um ato, ao meu ver, de desespero do torcedor corintiano em busca de uma solução. Informação importante para completar as informações do Bazégio, que eu acabei apurando, é o seguinte: este inquérito do Ministério Público muito provavelmente vai ser concluído em menos de 2 meses. Ele está na reta final, muito provavelmente ele vai terminar antes das eleições do Corinthians. Que são no final do ano. Exato, em novembro. E a tendência é que o Ministério Público sugira ao Judiciário a intervenção total, porque há níveis de intervenção. Você tem intervenção parcial, você tem um TAC, que é o termo de ajuste de conduta, você tem outros. Mas, a tendência é intervenção total. Isso serve para a empresa, mas então serve também para clube de futebol. Uma intervenção hoje, né? Uma intervenção hoje. O que gera? O que gera isso? Por exemplo, uma intervenção, o que impacta
nas eleições do final do ano. Exato, por isso que isso que o Bacete falou. O torcedor precisa estar ciente Precisa disso, estar né? ciente. O estatuto continua sendo soberano, isso é importante. A política do Corinthians não vai acabar por causa da intervenção. Só que se o Ministério Público, em caso do Ministério Público, de fato, sugerir a intervenção total e o judiciário acatar essa decisão, porque atenção, essa informação é importante, o judiciário tem que concordar com isso, nomear um interventor, que vai ter uma comissão para ajudá-lo e tudo mais, se for total, o interventor, ele toma as rédeas do clube. Ele assume o comando, literalmente, da instituição. Vai fiscalizar, entendeu, Paulo? Vai administrar esse interventor e é por um tempo determinado. Mas apesar do Ministério Público poder sugerir, né, a intervenção judicial, é só o juiz que decreta. É isso aí. Então aí assim, o Ministério Público fala, diante de todos os fatos, eu sugiro uma intervenção judicial. E aí o grau Cabe de ao influência, juiz. E aí o grau de influência no judiciário, você sabe que pesa, né? É muito perigoso tudo isso, né? Então tem que saber muito bem o que está fazendo. Mas Lógico, a gente está na reta final. Reta final. Eu sei o desespero do torcedor, o torcedor quer mudanças, o torcedor quer ver algo novo acontecendo, mas tudo bem, vamos ver algo novo, mas com cautela. Né? Imagine, um interventor vem, ele toma as rédeas de lá, e aí o torcedor também não vai poder falar mais nada. O torcedor está apoiando. Então, mas aí não vai poder dar pitaco no que o interventor vai fazer. Não, porque aí é uma pessoa que não tem, totalmente neutra que vai estar olhando. E a pressão é grande. Contratos. O Vasco passou por isso agora e a interventora, no caso, nos primeiros dias, renunciou. Falou que não se sentia segura para isso. Imagina o que ela não estava passando. Na manifestação dela, na manifestação oficial dela, ela justifica. Moro numa casa sem muro e não me sinto segura para continuar no trabalho. Sim. Então, assim, vai ter outro interventor? Vai, a justiça nomeia outro. Mas, assim, não é simples. Não estamos falando de algo simples. Gente, o Tajeres passou. O Tajeres na Argentina passou por isso, foi parar na 4ª divisão e demorou 10 anos para estar na situação que está hoje, que é uma situação muito confortável. Mas sabe a verdade? Paulo passar essa eu acho que todo time de futebol, principalmente os grandes que estão devendo bilhões, que a gente vê contratos absurdos sendo feitos, acho que todo time de futebol deveria ser passado a limpo. Ter algo parecido como intervenção. Mas tem um momento também, saber o que está fazendo. Né? Fazer todas as coisas com inteligência, porque vem aí bomba aí para frente. O problema é que quando o pessoal olha para dentro do Parque São Jorge, fala, é melhor ir na intervenção e ver o que vai dar. Porque quando você olha lá para dentro, é essa a sensação que a gente sensação tem, quem está de fora. É isso. A sensação de quem está de fora é essa. Bom, e o São Paulo? São Paulo, você está pensando aí em casa, né? Que a gente não vai falar de Memphis hoje? Mas é claro que nós vamos, Belo. São 18 horas e 36 minutos aqui na minha telinha. Chegou a hora. Marcelo Bazejo separou as informações do holandês para vocês. Está contigo. Vamos lá, Michele, olha só, o torcedor corintiano está morrendo de saudade de ver Memphis Depay em campo, o que pode acontecer nesta quinta-feira, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Rosário Central, na Neoquímica Arena. Memphis Depay de contrato renovado, o nome já foi publicado no BID, ele vem treinando no CT Joaquim Grava, é verdade que realizou apenas o treinamento de hoje ao lado de seus companheiros, mas ele vinha se preparando de maneira particular com seu preparador físico, portanto, ele tem em média de 30 a 45 minutos de jogo amanhã, deve começar do banco de reservas, mas fica como uma provável opção para o segundo tempo. Mas olha só, o último jogo de Memphis Depay foi no final de junho, pela seleção holandesa, 3-1 contra a Tunísia, ainda pela fase de grupos da Copa do Mundo. O último jogo do Memphis com a camisa do Corinthians foi aquela derrota para o Platense pela Libertadores no final de maio. E a última vez que o Memphis Depay atuou por 90 minutos pelo Corinthians foi no mês de março, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, quando ele, inclusive, marcou o gol corintiano na partida. Será exagero colocar o Memphis Depay em campo amanhã num jogo tão decisivo? Ou vocês acreditam que ele tem condições de fazer a diferença e, quem sabe, ser o fator desequilibrante nessa partida decisiva para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, amigos?
Perfeita pergunta, Basejo. Quero saber, Paulo Sérgio, ele tem que ir para o jogo, tem que jogar e quero saber a sua opinião sobre agora a renovação do Memphis Depay. Bom, um jogo desse, eu não colocaria. Isso, não fica colocaria. pagando e não põe ele pra jogar, né? Você tá de brincadeira. Michele, pra você pôr o jogador, pra ele se contundir, Como contundir? logo em seguida, um jogo desse, a pressão que vai ser... Tem que pôr quando? Tem que pôr no jogo do final de semana. Não pode. Não pode. Ou Tá da fora. outra semana. O visto de trabalho dele vence dia 22, ele vai ficar fora. Próxima semana. Até renovar. Aí põe na próxima semana. Mas ele tá treinando há um mês e meio. Ele tá treinando, ele foi Vai pra treinar Copa. até quando? Mas vocês querem a minha opinião? Vai! Não. Isso, deixa ele Peraí, um mês e descansando. meio treinando. Vai treinar até quando? Eu, particularmente, não colocaria. Tá. Não colocaria, por quê? Tá. Porque é um jogador que já tá... o próprio Bassett falou. São meses que não joga. São meses que não joga. ele tá E apto. A condição técnica, física dele não é para um jogo desse. Puxa Não vida, é para um Paulo. jogo desse. Precisa se preparar, precisa se climatizar novamente com o elenco, com o isso não é grupo. possível. Não, ó, eu não colocaria. E se colocar, ó, depois vocês vão falar assim, ó, o Paulo falou. Repita, Paulo. O Paulo falou. Eu não tô acreditando no que você Cuidado, falou. um jogo desse para Olha se a contundir, atenção. um jogador que está Tá muito tempo sem jogar, Tá. é 2 minutos. Aí então fecha um contrato de 136 milhões, aí no jogo do ano, valendo a vaga nas quartas da Libertadores, não põe, viu? Que ele pode machucar. Calma. Se for eliminado, mas- não tem problema. mas e aí? Ele vai entrar depois ali no outro joguinho do Mas Brasileirão. tudo bem, e aí ele se machuca, não joga Mas mais você- a mas você não temporada acha que tem inteira. que O que, correr o que risco? acontece? E aí? Mas não tem que correr o risco? Não precisa. Como não precisa? É a única Joga competição com que o Corinthians pode ser campeão, inteiro, é essa. Joga com os jogadores inteiros que tem no É a elenco. única competição que o Corinthians tem chance de título. Se o Corinthians passar de fase, sabe quanto que vem pro Corinthians? Eu sei 9 milhões eu de sei reais. tudo isso. Eu sei de Pô, tudo não paga isso. nem nada do Memphis, hein, também. Não, Eu mas, sei de tudo assim, se não for pra colocar num jogo deste... Aí se E ele você... tá apto, ele tá treinando pra jogar. Aí se Não, você tem que pôr um pôr. jogador desse... Por isso que aí- tinha que ter feito um contrato melhor, para um caso contrato desse, é do absurdo. jogador se machucar, ele ter O contrato é um absurdo. uma Ô, Mi, mudança lá, porque e senão um vai ficar titular pagando. ou reserva? Aí que eu queria falar, É é isso isso aí. que eu ia falar. Se você for pôr um jogador desse, você tem que pôr titular. Eu também acho melhor. Você tem que pôr titular. Concordo contigo. Porque aí começa o jogo, tá todo mundo Concordo no clima, Vai tá todo pegando mundo o ritmo. aquecendo, tá todo mundo dando aos poucos. Se você coloca no segundo tempo, afoga. Afoga. Primeiro pique vai querer mostrar e tal. E ainda mais se tiver com resultado negativo, aí é ruim. Paulo, eu concordo contigo, mas vou te fazer outra pergunta. O que você acha que o Diniz vai fazer? Eu acho que ele vai levar. Eu acho que ele vai pôr no segundo tempo. E vai levar. Eu acho que ele vai levar e vai pôr no primeiro tempo. Eu tô levaria. com o Paulo. Melhor começar jogando. Mas acho que o Diniz, pelas informações, vem para o segundo tempo. A questão é, vocês viram o que o Bassett trouxe de informação? A expectativa que está sendo criada em Memphis Depay, na prática, gente, calma, vamos para a realidade. Na prática, ele ainda não pode ajudar assim, como muita gente imagina. Bom, no final do programa você fala se você gostou ou não da renovação do Memphis Depay, tá certo, Paulo? Paulo Sérgio, gostou da contratação do Memphis Depay, desse acerto? Não vou pagar ele, mas gostei. Porra, Olha que ele opinião é falando, essa, ó, Ah, cara? no pulo, falar pra ele, pulo. Você renovaria com esses valores? Com esses valores, não. Não, 800 e pouco, 600 e pouco, foi, caiu os valores. 136 milhões, filhão. Juntando tudo dá 136 milhões. Bom, ainda falando sobre o futebol do Rio de Tá vendo o quê? Basejo, volta para a telinha para conversar aqui com a gente e fechar o noticiário do Coringão. Vamos lá, Michele. O Corinthians se prepara para entrar em campo amanhã, partida decisiva e, além da classificação, está em jogo também 1,7 milhão de dólares. Na cotação de hoje, 8 milhões e 800 mil reais, quase metade do valor total dos 3 transfer bans que o Corinthians possui ativos. Mas a tendência é que o presidente Osmar Stabile não pegue esse valor de premiação da Libertadores em caso de classificação
e quite esses 3 transfer bans, até porque faltaria um pouco mais da metade desse valor. Os 3 transfer bans totalizam 21 milhões de reais. Se o Corinthians se classificar, esses quase 9 milhões de reais devem ser direcionados para pagar as pendências que o clube possui com o elenco. Tem direitos de imagem atrasados, premiações atrasadas também. Então, esse deverá ser o destino do dinheiro em caso de classificação. Todos os ingressos vendidos, a expectativa é de uma atmosfera bastante hostil para a equipe do Rosário Central. E olha só, é uma reedição do confronto de oitavas de final de 2000. Naquela ocasião, 3-2 os 2 jogos. E aí, nos pênaltis, deu Corinthians com o goleiro Dida brilhando no Pacaembu. O torcedor corintiano espera que dessa vez seja um pouco menos sofrido, viu, Michele? Esse foi um jogão que você está contando, hein, Bazégio? Só nas boas memórias aqui. Bom, esses 9 milhões, então, como bem disse o Bazégio, eles vão pagar aí uma parte da dívida com os jogadores, mas os transfer bans continuam. Toda a ideia é essa. Essa informação do Bazégio, eu vou só fazer um complemento. A informação que eu tive é que a diretoria se reuniu no início da semana com o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz, nessa conversa, foi franco com a diretoria. Olha, o ideal é, claro, pagar o transfer ban, pagar os jogadores e tudo mais. Agora, se chegar dinheiro suficiente para fazer só um dos 2 investimentos... Tem que ser os jogadores. Prioriza quem está aqui agora. Claro. Regulariza imagem, férias e premiações com os caras que estão agora tendo que correr, depois a gente vê o transfer ban. Isso foi um pedido do Fernando Diniz, que a diretoria disse que vai tentar acatar. Então, qualquer dinheiro que entrar, muito provavelmente vai ser direcionado aos atrasados. Até porque, se você trouxer qualquer outro jogador para um time que está com atrasos, como a cabeça do jogador, como o jogador vai ser recepcionado? Como acabou de trazer o Como Memphis, ele vai... né? Não, mas então, é um jogador à parte, é um jogador que já estava no grupo. Tem essa preocupação. Tá, mas é um jogador que já estava no grupo, o pessoal conhece o Memphis, estava todo mundo na expectativa da volta do Memphis. Agora é um jogador novo, que ninguém conhece. Você paga uma fortuna Não vai no cara. trazer, não tem como. Eu sei, mas tô falando. Você Tentaram paga o Wesley. tudo. Ia trazer o Wesley. Eu Trouxe por causa do transfer ban. Agora, paga os jogadores que é melhor. Paga os jogadores, Paga o que deixa deve. tudo em dia, é isso aí. Eles estão roendo o osso Até até porque, agora. se ganhar os 9 milhões, foi graças a quem? Esses que estão aí. Esses que estão Exatamente. correndo. É isso daí. Certo? Tem que ser pros caras. isso daí. Tem O jeito. dinheiro que chegar tem que ser para os atletas. Quase justo. Pessoal, O Corinthians acabou, nesse exato momento, de assinar a rescisão de contrato do atacante Pedro Morelli, tá certo? Foi aquele jogador que a diretoria do Augusto Melo tirou do Palmeiras. E a consequência, né, foi o Corinthians ter saído do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro, né, o MCF, né? O Corinthians, enfim, teve que ser retirado, né, do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro por conta desse jogador, tá? E o Corinthians acaba de assinar a rescisão do jogador, ele está dispensado, e assim o Corinthians pode voltar ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Isso é uma notícia muito importante, tá? Porque esse problema, né, tirou o Corinthians desse movimento, tá? E que prejudicou o Corinthians, inclusive o Corinthians quase não disputa a Copa São Paulo por isso. O Corinthians ficou fora da Copa Votorantim, né, Sub-15, que é super tradicional, da Copa Nike, que é super tradicional também nas categorias de base. É um prejuízo muito grande, né, pro Corinthians por conta de uma decisão ridícula dessa de você ir lá e tomar um jogador do rival, tá? Então o Corinthians, com essa decisão dispensando o Morelli, espera voltar aí ao MCF, né, que é um movimento, né, dos clubes, né, formadores do futebol brasileiro, tá? Notícia quentinha, hein? Rescisão assinada. Deixa o like, comente aqui embaixo, é exclusivo. De contrato renovado, Memphis Depay foi observado pelo técnico Fernando Diniz no time titular do Corinthians. Nesta quarta-feira, véspera do jogo contra o Rosário Central pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O holandês, porém, deve começar no banco de reservas. Memphis trabalhou com a equipe em parte da atividade e recebeu orientações de Diniz, mas ainda busca melhor condicionamento físico e ritmo de jogo. Ele não disputa uma partida completa desde março, quando foi titular e fez um gol no empate em 1-1 com o Santos.
Depois disso, sofreu lesão na coxa, disputou apenas 45 minutos da Copa do Mundo e viveu imbróglio sobre sua permanência no Corinthians. Caio César e Pedro Raul formaram o ataque na maior parte do tempo do treino desta terça. Yuri Alberto ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e segue fora. Na véspera do jogo decisivo da Libertadores, Diniz também definiu André Carrillo como substituto de Alan, que está suspenso por ter sido expulso no jogo da semana passada. Assim, o Corinthians deve ir a campo contra o Rosário Central com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul. Além de Yuri e Alan, o Corinthians ainda tem os desfalques do meio-campistas André e Zacaria Labiá e dos atacantes Vitinho e Kaique, todos do departamento médico. A partida contra o Rosário Central será às 21h30 desta quinta-feira na Neoquímica Arena. Após empate sem gols no jogo de ida, quem ganhar nesta quinta se classificará. Nova igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis. Se avançar, o Corinthians enfrentará o Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final da Libertadores.